Pessoal, vamos falar sobre educação? Estamos sempre... Olha, esse tema, a gente adora a educação. Eu não gosto de dizer, senão as outras pessoas ficam com inveja, mas é meu assunto preferido é a educação. Vamos falar sobre educação disruptiva. Quando a gente sai um pouco dos padrões, a gente vai exatamente para buscar uma educação que possa gerar de verdade resultados para quem é o educando. No caso aqui, as nossas crianças. Ela é proprietária e diretora da Escola Sempre, uma escola que você precisa ir lá, nem que seja só para conhecer. Uma escola diferente, pra você ter noção, não tem nem sala de aula, aí as salinhas que tem não tem portas, as turmas não são divididas por idade. Galera, é espetacular. Rapidinho, peraí, ela já vai falar. Mas eu tive lá com uma pessoa que trabalha para a Secretaria de Educação, e essa pessoa ela é formadora de professores. Ao conhecer a escola, nós rodamos, tivemos uma conversa com a pessoa que está aqui, e ao sair no carro, essa profissional lá da Secretaria de Educação me disse assim: Léo, eu acabei de ver aquilo que nós professores temos só como um sonho de futuro, mas eu vi acontecendo. Senhoras e senhores, ela é proprietária e diretora da Escola Sempre, está à frente do Sempre Disruptiva. Não poderia ser outra! Patrícia Casação! Oi, Léo! E aí? Tudo rosa nesse estúdio, Patrícia? Tudo na mais perfeita desordem, do jeito que tem que ser. Você tá bem, Paty? Tô bem, tô muito bem. Quer dizer que a tua escola não tem porta, não tem sala, as turmas não são divididas por idade. E se tiver algum professor inovador por aí, pode mandar o currículo, né? Se tiver algum coordenador, gestor, né, que queira bater um papo sobre o que é uma educação inovadora, né? E como inovar, pode entrar em contato, porque o que a gente quer é isso, né? É que mais pessoas, esse convite que você fez, é verdade, né? E mesmo que você não esteja buscando trabalho, mesmo que você tenha uma escola, mesmo que o seu filho já esteja numa outra escola, o que a gente quer é ampliar, né, essa rede, essa comunidade de escolas inovadoras. Maravilha. Semana que vem a gente não vai te ter aqui. Não, semana que vem na terça eu ainda venho. Mas... Aleluia! Mas se viaja a trabalho ou vai dar uma respirada? Não, viaja a trabalho, viaja a trabalho. Você vai para São Paulo? Vou para São Paulo, tem a Bet Brasil, que é a maior feira de educação que tem no Brasil. E, na verdade, ela é mundial, ela tem em Londres, tem no Brasil, enfim. Na América Latina é a maior, né? E a nossa aqui é a maior. Então, assim, é muito bacana, porque tem a feira com produtos para educação, tem congresso, tem debates, né? E a gente vai estar lá dando uma bisoiada, vamos estar junto com o pessoal da Universidade Turco, da Finlândia. Opa! Né? Pra gente Como poder... é que é o nome da universidade? Universidade chama Turku University of Applied Sciences. Nossa, né? consegue Universidade... falar isso? Repete aí. Universidade de Ciências Aplicadas de Turku. Turku é a cidade, né? Que foi onde a gente fez o fórum de reitores, né? Brasil-Finlândia. E onde a gente vai fazer o primeiro fórum de gestores de educação básica do Brasil e Finlândia. Que maravilha! Paty, me conta o seguinte aqui, pra gente estar vivendo inovação, a gente precisa estar muito conectado com o que está acontecendo em todos os lugares, né? Vocês estavam recentemente lá na Finlândia, ou seja, semana que vem você já vai para São Paulo, vocês estão ali, ou seja, você está ensinando, mas está o tempo todo aprendendo coisas novas também? E a gente tem que estar nessa busca, né? Uma das coisas que a gente precisa como gestor de escola, né? De uma escola que se pretende ser inovadora, é estar com a nossa mentalidade de inovação. Né? Então, é desenvolver essa mentalidade de inovação para que a gente possa trazer isso para a nossa equipe. Né? E é difícil, eu tenho certeza que os gestores que nos assistirem vão concordar comigo, né? Que uma das coisas difíceis é essa cultura de inovação. Né? Como que a gente traz essa cultura para a nossa escola? Né? Para a nossa escola enquanto parte pedagógica, para a nossa escola enquanto empresa. Como que a gente desenvolve essa mentalidade de educação? Uma das coisas que a gente tem que fazer é desenvolver isso na gente. Né? Na gente que está ali na liderança. Né? E uma das coisas que a inovação traz, que a inovação precisa, é este crescimento contínuo. Né? Estar antenado. Inclusive, é muito interessante porque as pessoas acham que inovação é você criar algo, né? As pessoas relacionam muito inovação com tecnologia. Muito. Mas tem um empresário que eu gosto muito, que é o Rony da Reserva. Né? Ele sim. CEO hoje do grupo. Inclusive, se você acompanhar, tô aceitando patrocínio. Opa! Não, porque eu sou fã dos caras, a proposta deles é espetacular. E foi uma empresa, eles ganharam prêmios de inovação. Uma empresa que começou vendendo roupa, né? Camiseta, bermuda, ganhou prêmio de inovação por ser uma empresa inovadora.
né? Trazer essa coisa no DNA deles. Não sabia, que E bacana. ele fala, é muito interessante. Hoje a empresa faz parte do Grupo Arezzo, ele é CEO do grupo, né? Uhum. E eu aprendi tudo isso ouvindo um podcast, olha só, eu tô sempre aprendendo. Fui atrás da história, né? A gente tem que estar sempre junto de quem é inovador, né? E hoje é muito legal, porque o podcast, por exemplo, é uma forma de você estar junto com pessoas que você nem conhece, né? Mas é interessante que ele fala uma coisa que inovação não é necessariamente criar algo ou uma tecnologia. Inovação é audição. É você escutar o que o mercado quer, o que o mercado precisa. Opa. Olha que bacana isso. Né? Inovação é audição. Peraí, ensina a gente um pouquinho. Como é que eu faço para ouvir o que o mercado precisa, hein? E o teu mercado é interessante, né? O mercado de educação é um mercado muito particular. É um mercado de serviços, não é um mercado de produto. Certo. É um mercado que tem 2 clientes, né? Porque você tem o cliente família, porque quem que compra a escola? Adorei que você resumiu família a uma palavra, família. Porque senão Família. você era o pai, a mãe, às vezes o avô. É isso mesmo, né? É o pai, a mãe, se são casados, se são separados, podem querer coisas diferentes, a gente vê isso. O avô e a avó que estão ali, que hoje, cada vez mais, os avós participam da vida, né? E das decisões também dos netos, né? Então também querem opinar. Que é muito bonito, né? É muito bacana isso. E então você tem o cliente família e você tem o cliente estudante, o seu clientinho criança, né? Ou jovem, enfim. Né? Então é um mercado muito particular. É um mercado que oferece um serviço, não é produto, então tem suas particularidades. É um mercado com 2 clientes e é um mercado também de afeto. E às vezes, inclusive, a gente esquece que é uma empresa. Né? Mas porque dentro desta empresa tem muitos afetos. Para além. Adorei essa palavra, hein, Paty? Para além do afeto entre os colaboradores, né? Entre as pessoas que trabalham, para além do afeto que a gente tem, né, com o produto ou serviço que a gente entrega, né? Porque isso também é afeto, né? Então, obviamente, tem afeto numa empresa de roupa, né? Obviamente tem afeto numa clínica odontológica, né? Mas na escola tem o afeto com aquele ser que a gente está desenvolvendo, né? Com aquele ser que a gente está ajudando a se construir. Tem afeto com a família, né? Então, uma grande parte do que a gente faz hoje é trabalhar também a educação dessas famílias para esta mentalidade de inovação, porque isso é uma questão que, às vezes, os gestores trazem, né? Mas e as famílias? Será que elas vão aceitar essa inovação? Será que é isso que o pai e a mãe querem? Né? Porque também não adianta ser bom só para criança. Então, a gente tem que estar ouvindo esse mercado. E como que a gente faz isso? Né? Como que eu, Patrícia, faço isso hoje? Estudando futuros. Né? Para que lado que o mundo está indo? Porque o mundo não pode estar indo para a direita e a educação está indo para a esquerda, ou para cima ou para baixo. A educação, e eu sempre falo, a inovação é o motor desta transformação escolar e a educação é o motor da transformação social. Hoje, o que a gente tem? Hoje a gente tem o mundo indo numa velocidade absurda, vamos supor, para a direita, né, mudando exponencialmente, e a educação está no mínimo estagnada. A gente pode até dizer, ok, a educação não está mais indo, né, para o lado oposto, mas ela está no mínimo estagnada, quando ela devia estar à frente, ela devia ser este motor de transformação social. Então a gente precisa de olhar para este mundo do futuro e estudar e aprender e se conectar com pessoas. Então hoje, por que a gente vai na Bet Brasil? Por que a gente vai em feira de franquia? Por que a gente vai em feiras de inovação? Às vezes não tem nada a ver com educação, inclusive. Né? Por que a gente está dentro de eventos de inovação e nesse ecossistema de educação? Por que a gente vai para a Finlândia para um fórum de educação superior? Veja, eu fui para um fórum de ensino superior. O que eu estava fazendo lá de intrometida? Eu estou exatamente olhando para estes futuros para fazer uma educação que conecte, que faça sentido hoje, né? E que conecte todos esses clientes, os estudantes, as famílias e os educadores, né? Porque são vários sujeitos. Muito bacana. A gente pode voltar só um pouquinho na questão do afeto aqui? Quem tem filho pequeno, ou se de repente você tem filhos que já são mais velhos, você vai lembrar bem aí o quanto que a questão do afeto ela é fundamental, porque os pais, quando vão escrever um filho na escola, tem todo aquele zelo. Se for o primeiro filho, então, né, Patrícia? Sofre que não é brincadeira. Mas eu queria te perguntar, assim, até dentro de uma visão inovadora, o quanto que a questão do afeto, ele importa para o processo de desenvolvimento cognitivo e de aprendizado de uma criança? Então, né, o afeto é uma coisa interessante, porque quando a gente fala em afeto, as pessoas pensam em acolhimento e colo. Né? E isso é uma parte do afeto.
Tá? Isso é uma parte, quando a gente fala de educação infantil, é uma parte importante, inclusive. Não acho que é só para quem tem criança pequena, não. Eu tenho um filho de 12 anos, tenho uma filhada de 16, né? Eu acho que elas também têm que ser amadas, Ah, sem dúvida. né? Tem que Não, é que quando é gostar. pequenininho dói mais e você tem um escudinho pequenininho. Agora, a gente É tem que verdade, lembrar verdade, que não verdade. é só o afeto que as pessoas daquela escola vão ter com o meu filho. O meu filho tem que gostar da escola. O meu filho tem que gostar do que ele estuda. Não é só gostar de estar na escola com os amigos. Os afetos não são só entre pessoas. E a teoria das múltiplas inteligências diz que as inteligências se desenvolvem pelos afetos. Então, o afeto não é só entre as pessoas. O afeto pode ser entre o objeto de estudo, pode ser com o espaço que está lá, pode ser com um brinquedo, pode ser com... Basta você lembrar que você, às vezes, detestava a matemática, mas teve um professor bacana, que você gostou dele, você passou a gostar de matemática, ou pelo menos aprendeu matemática de uma forma bacana. Isso é o afeto. Isso é o afeto. As inteligências se Se desenvolvem. desenvolvem pelos afetos. Olha que impressionante isso. Eu sou uma pessoa apaixonada por história. Claro que eu vou aprender com muito mais facilidade história do que física. Porque eu gosto. Ui! Sem problema. Porque eu gosto, né? Então eu acho que isso é muito importante da gente pensar. E aí é onde as escolas param e se travam, né, em ser inovadoras. As escolas hoje, né, e eu sempre bato nesse tema, mudar a escola é mudar a educação. A gente não muda a educação, a gente muda a escola. A gente transforma o dia a dia, o cotidiano escolar. A gente muda as pessoas que estão na escola, a gente muda o ambiente da escola, a gente muda o currículo da escola. Porque também não é mudar a escola simplesmente, é mudar o que está na escola. A gente muda a mentalidade das pessoas que estão na escola. A gente muda a visão e o direcionamento, né? Inclusive da liderança em relação à escola. E é quando você traz essa perspectiva de que, por exemplo, uma escola é um espaço de afeto, e de que afeto não é só colo e carinho, né? Quando você traz uma visão de que eu não aprendo aquilo que eu não vejo sentido. Então, e se tudo não faz sentido, é claro que eu não vou aprender, é claro que eu vou ter uma invasão escolar, é claro que eu não vou ter estudantes engajados. Né? Que se o professor também não gosta daquele espaço onde ele está, ou aquela proposta não faz sentido para ele também não vai ser um bom professor. Então, essa coisa da inovação que todo mundo fica, né? Ok, o que é inovar? Por que não dá? Por que é difícil? Por que é doído? Na real, é porque é doído. Porque a gente tem que mudar muitas crenças e muitos modelos mentais. E a gente não sabe, na verdade, o que é uma educação inovadora. O que é uma educação inovadora, Léo? Pensei que ia fazer as perguntas. Vamos inovar aqui agora. Mais importante. E o legal é que mais importante do que você ter as respostas é você saber fazer as perguntas. Perfeito. Então, isso é uma coisa que eu faço diariamente, né? Nas nossas reuniões, nas nossas conversas, eu e a Lari, minha sócia, a gente está sempre fazendo, mas por quê? Ou por que não? Né? Então, por que uma escola inovadora? Por que não uma escola inovadora? O que é inovação? Questionar dá trabalho, hein, Paty? Dá um trabalho louco. E é isso. O que é uma educação inovadora, você sabe? Eu vou supor algumas coisas aqui daquilo que eu já ouvi de você. Tá, e por que você vai supor? Porque eu não experimentei. Exato. Ninguém que está na escola hoje viveu uma educação inovadora. Até porque a gente, quem está à frente de escola, né, é jovem que nem eu, tá no mínimo com 40 anos de idade. Totalmente jovens. Então, as pessoas que estão... E aí, veja, o que você tem hoje? Eu vivi uma escola há 30, 40 anos de idade que já não era uma escola inovadora, né, assim. Mas na minha época de escola, as escolas eram todas tradicionais, era tudo mais ou menos igual mesmo. Professor na sala de aula, os currículos... Cara, da minha época escolar para hoje, a gente já teve 2 ou 3 reformas. Eu agora não... Teve da BNCC, dos Parâmetros Nacionais Curriculares, 3 reformas. Olha, a LDB é de 1996. Então, a gente já teve 3 reformas em termos governamentais e estruturais, e as escolas continuam com o mesmo currículo. Eu, na 3ª série, estudei na parte de História e Geografia, e estudei o Distrito Federal. O meu filho, no 4º ano, que é a atual 3ª série, estudou o mesmo conteúdo. Ah, Patrícia, mas o conteúdo é o mesmo. Ok, teve algumas mudanças, tem algumas regiões administrativas novas. Tá. E aí, o clima é o mesmo? Tá. As pessoas vão fazer uma pergunta aqui, beleza? Não é minha pergunta, das pessoas. Sim. As pessoas vão perguntar assim, tá, mas qual que é o problema? Então, qual que é o problema? Aí, vamos lá. Problema nenhum. É super importante estudar o Distrito Federal. E eu peguei este conteúdo, assim, de propósito.
Cara, eu moro no DF. Eu preciso de aprender sobre isso. Mas e a forma? É a mesma? Ah, Na minha época, eu fazia, quando a professora mandava fazer uma consulta, uma pesquisa sobre o Distrito Federal, eu tinha que pesquisar na Barça, Léo, escrever no papel ao maço. pra quem não sabe o que é Barça, fala aí, pô. Né, uma enciclopédia, gente. Barça era tipo assim, você tinha o que você tem no Google hoje, você tinha nas bibliotecas, ou se você tivesse sorte como eu, que sempre fui privilegiada mesmo, tinha na minha casa a enciclopédia Barça, e as atualizações vinham no livro do ano. Então, quando mudava alguma coisa, tinha um livro que você recebia na sua casa. Eram livros, assim, grossos desse jeito. E papel ao maço era um papel duplo, assim, dobrado, pautado, com margem, que você escrevia os seus trabalhos, colocava um dentro do outro e grampeava igual um livro. Então, assim, era assim que a gente fazia. Aí, hoje você tem... E aí, eu tinha prova individual e sem consulta. Aí, tinha um planejamento bem estático. Né? Então, no primeiro dia, na primeira semana, né? E o planejamento que a Patrícia seguiu para aprender isso foi o mesmo que a Larissa, no ano seguinte, seguiu. Sua irmã. Minha irmã, né? Então, a forma de ensinar precisa de mudar. Eu nem entrei na questão do conteúdo, não vamos discutir hoje se é importante, aí já pensando no ensino fundamental 2, né? Se é tão importante assim que eles saibam discriminadamente todos os tipos de oração, todos os seres vivos, os nematomintos e platelmintos, as equações de segundo grau, etc. Nem vou entrar na questão do conteúdo, mas no mínimo a forma tem que mudar. Porque são gerações diferentes, em mundos diferentes, com condições diferentes, com aparatos diferentes. E a educação, ela não segue isso. Muito pelo contrário. Hoje as escolas estão pensando em como coibir o uso do ChatGPT, da inteligência artificial, ao invés de estar ensinando as crianças a fazer um bom uso da inteligência artificial. Entende? Inclusive, acho super importante, as crianças têm que ter aula de pensamento computacional, elas têm que aprender a programar, a programação é uma linguagem natural para elas até. Mas ok, não vai adiantar nada ter esse conteúdo se elas não souberem usar. Como não adianta nada saber sobre o Distrito Federal se eu não souber preservar, por exemplo, o Cerrado, um bioma tão rico. Percebe? A gente continua trazendo conteúdo sem trazer a aplicação dele. Tá, a aplicabilidade. A função dele. Por que eu estou estudando isso? O sentido. O sentido. E no final das contas, né? A gente já foi para outro caminho, mas a gente pode trazer de novo a ideia, porque você terminou o programa da semana passada me perguntando, mas por que as escolas não inovam? E eu te falei o quê? Não tem resposta simples. Né? A gente olha a ponta do iceberg, né? Que é o ensino tradicional. O que é que está por baixo disso? Léo, as escolas não inovam porque elas não sabem nem por onde começar. O peixe não sabe que a água existe. O peixe está dentro da água, ele não sabe que a água existe. Aquele é o único meio que ele pode existir. Ele não sabe o que é existir em outro lugar. Então ele não sabe que aquilo ali é água. Essa questão de você estudar os futuros, sai do país para poder estudar, vai em feiras como essa, isso também é proposital para que essa questão da inovação esteja aí borbulhando dentro de você sempre? Sim, a gente tem que alimentar isso, né? E a gente tem que estar junto com outras pessoas que busquem isso. O poder da comunidade é uma coisa absurda, né? Tanto é que eu falei com a Larissa, eu falei, nossa, eu tive que atravessar o Atlântico para me sentir em casa em termos de educação. Olha! Eu não me sinto em casa em termos de educação aqui. Por quê? Porque falta... Eu sei que não sou só eu. Eu sei que tem outros gestores, né? Outros coordenadores, outros diretores escolares, mantenedores e professores que não se sentem em casa, que querem uma educação diferente. Onde que vocês estão? Vamos se juntar? Né? Porque eu tive que atravessar o Atlântico. E, ao mesmo tempo, bom, eu poderia, obviamente, me mudar para lá, né? Para eu continuar me sentindo em casa. Essa é uma possibilidade, né? Não é uma possibilidade muito viável na minha vida hoje. Meu marido detesta o frio. Então, acho que não vai rolar de eu morar na Finlândia para eu me sentir em casa. Então, qual foi a outra possibilidade que a gente viu? Cara, vamos trazer isso para cá. Né? Vamos trazer isso para cá. Como que a gente pode trazer essa educação, que é uma educação de referência no mundo? Né? Como que a gente traz isso e mais, né? A gente ficou se perguntando, né? Como trazer? Não adianta pegar o que está lá e colocar aqui. Né? Como adaptar esta educação? E como que nós, da sempre educação disruptiva, né, que a gente já tem uma escola com uma metodologia tão inovadora, como que a gente pode pegar isso, né, e adaptar esta educação finlandesa, que é referência, para a realidade do Brasil? Já que a gente já faz
no nível micro na nossa escola, por que não expandir isso? Por que não aumentar? Né? E trazer e adaptar para a realidade do Brasil. Né? Porque, claro, que isso vai ter que ser adaptado. Nem todas as escolas são como escola sempre, que não tem salas de aula, né? Que tem 12 crianças na turma, que tem uma área verde enorme. Mas isso não quer dizer que elas não possam ter uma abordagem inovadora, uma metodologia inovadora. E, na real, é porque as escolas não inovam porque elas não sabem nem por onde começar. E a gente, há 28 anos, já inova. Então, a gente sabe por onde começar. Né? E a gente sabe dos desafios, a gente sabe que é difícil. E é mesmo. Assim, não tem formação para o professor. O professor está... Eu sempre falo, o professor é aquele que nunca saiu de sala de aula. Ele foi educado numa educação tradicional. Passou por uma graduação que ele não está tendo conteúdo sobre futuro, sobre o mundo hoje. Ele está vendo as mesmas coisas. Sim. De 20, 30 anos para trás. Então, ele não tem formação mesmo. Né? Mas a gente não pode colocar esta culpa só no professor. O professor tem responsabilidade, sim, em inovar. Né? E o professor, ele tem também liberdade, flexibilidade ali dentro do espaço dele para criar. Né? Algumas escolas vão dar mais, outras vão dar menos. Claro. Né? A gente tem famílias que estão perdidas sem saber o que realmente é importante para os seus filhos. Então, o que acontece? Os professores e os gestores têm medo dessas famílias, delas não aceitarem esta inovação, delas reagirem a esta inovação, entende? E quererem o ensino tradicional. Uhum. Mas será que elas querem o ensino tradicional ou será que elas simplesmente não sabem que existe outra coisa além desta água? Né? Como o peixe não sabe que a água existe. Então, a gente precisa de agir com as famílias. E a gente precisa de agir com os gestores. Né? De trazer essa comunidade educacional inovadora, né? De ser esta plataforma que vai trazer essas soluções para que as escolas que realmente querem, inovem. E aí as que não querem, Léo, é muito cruel falar isso e muito triste, porque dentro do que eu estou vendo dos estudos, as escolas que não inovarem, em 5 a 10 anos, elas vão desaparecer. Como outros setores do mercado. Isso. Né? Se a gente for citar aqui, você já falou algumas vezes, a Kodak, por exemplo. A Kodak, a Blockbuster, a Nokia. Né? Desapareceram. Elas desapareceram. Por quê? Porque elas não abraçaram a inovação. Elas entenderam que não preciso, eu sou líder de mercado. Ou não conseguiram gerar uma inovação numa velocidade, acompanhar a inovação na velocidade necessária. Né? Às vezes por não saberem, às vezes por receio, às vezes por entenderem, não, é isso mesmo. Sempre vai ter um espaço para mim. Eu vi uma fala do CEO da Nokia, gravada, né, de quando eles vão decretar ali a falência da empresa e tal, depois ela foi comprada. Mas ele trouxe uma frase tão interessante, porque ele falou assim, a gente não fez nada errado. O problema é que a gente fez a coisa certa por tempo demais. Exato. O que ele estava dizendo era exatamente, não inovamos. Uhum. E o que é mais importante? Você fazer a coisa certa por tempo demais ou você errar e corrigir rápido? Então, quando a gente vive num mundo que muda exponencialmente, o mais importante para você sobreviver é errar e corrigir rápido. Darwin já falava, não é o mais forte que sobrevive, não é o mais inteligente, ou seja, não é o líder de mercado, é aquele mais adaptável. Então, a inovação é a ferramenta para que as escolas possam continuar existindo, porque em 5 a 10 anos, Léo, a gente não vai ter escolas como elas são hoje. Isso não dá vai mais, existir. né? Não. E o mercado não vai querer. O mercado vai, e aí não tem como, né? Quem que dita o que a universidade precisa de ensinar? É o mercado. Tem que ser o mercado. Claro, Senão, porque você forma profissionalmente ali. Perfeito, certo? Quem que dita o que vai ser cobrado no Enem, no vestibular, enfim, para você entrar na universidade? A universidade. A universidade. E o mercado ditou a universidade. Ok. Esse sistema de avaliação, né, para você entrar na universidade, é que vai ditar o que o ensino médio tem que aprender. Portanto, foi o mercado. Entende? Uhum. E se é o ensino médio que vai dizer o que o ensino fundamental tem que aprender, também foi o mercado. A nossa proposta é, vamos ouvir o mercado, vamos começar a mudar, sim, a partir do que o mercado está precisando na universidade. E vamos vir da outra ponta também da educação infantil. Porque o que o mercado está mostrando que quer, é o que você aprende na educação infantil. E vamos trazer as duas coisas e vamos ter indivíduos que prosperem no futuro.
Agora, isso só se as escolas realmente estiverem dispostas a ouvir o mercado. A gente começou falando que escola é uma empresa, né? E que é um mercado muito particular. Então, as escolas precisam de ouvir este mercado. Pac, só para compartilhar com você, tem alguns assuntos que são tão interessantes, a gente às vezes fala assim, não, mas isso vai demorar e tal. Não vai. É tão interessante porque hoje, olha como é que o mercado é. Hoje, por incrível que pareça, as empresas, de uma forma geral do Brasil, tô falando uma coisa geral, tá, pessoal? Hoje, as empresas, de uma forma geral, elas têm preferido profissional que passa por uma formação de curso superior online, EAD, do que presencial. Porque no EAD, ele desenvolve algumas questões que normalmente no presencial ele não precisa. Por exemplo, Disciplina para estudar disciplina, primeiro. automotivação, resiliência. E fora toda essa habilidade que ele aprende ali, porque as reuniões são online, tem que entregar o trabalho no Até de formato gestão online, do tempo. gestão do Né? tempo. Porque o EAD... Léo, hoje mesmo, né? Há um tempo atrás, a gente preferia contratar estagiários ou professoras que tivessem passado numa universidade presencial. Uhum. Hoje mesmo eu ouvi da minha supervisora administrativa, Patrícia, eu tô preferindo chamar as Aí. estagiárias. Pode ver que as que estão dando mais certo aqui na escola, estagiárias de pedagogia, são os que estão vindo de AD. Gestão do tempo, automotivação, disciplina, foco, concentração. Você consegue desenvolver isso muito mais hoje no EAD do que sentado presencialmente numa faculdade, numa escola, que você só tá ali porque se você não estiver ali, você vai tomar uma falta. E se você tomar falta, o professor pode te marcar. Ou se você tomar muita falta, você pode reprovar. Entende? Você não tá ali necessariamente porque você quer aprender. Você tá ali para não tomar uma falta, pro professor saber quem você é. Porque se você não estiver ali, você perdeu um conteúdo e não vai conseguir recuperar depois. No online, não. Eu estou estudando porque eu quero, eu preciso estudar isso, porque se eu não estudar isso, eu não vou aprender. E aí, ok, ou eu não vou aprender, não vou ser um bom profissional, ou eu, no mínimo, não vou passar na prova. Mas isso tá trazendo, isso tá muito interessante. E hoje mesmo, a gente estava tendo essa discussão na escola. O mundo tá mudando, pessoal. A gente precisa preparar as nossas crianças e adolescentes para eles poderem entrar nesse mercado que seja o mais fluido possível. Sim, sim. Você que tá com filho pequeno, vai lá na escola sempre. Ajuda teu filho, porque daqui a alguns anos você vai agradecer e ele também. Vamos convidar o pessoal para ir lá, Paty? Vamos, vai ser um prazer receber vocês. A escola sempre fica em Brasília, no Lago Norte, se você for daqui. Né? Acesse o nosso site escolasempre.com.br ou Instagram, @escolasempre. E agenda uma visita, vai lá conhecer, vamos bater um papo, né? Vamos trocar. E se vocês quiserem continuar essa conversa, né, de por que as escolas não inovam, inclusive tá rolando enquete lá no @sempre-disruptiva. Né, lá que eu falo muito desse conteúdo de inovação escolar. Inclusive, tô devendo... Semana passada eu fiquei falando sobre avaliação, né? E o pessoal tá bombando lá, querendo saber sobre avaliação. Então tá lá, @sempre-disruptiva. Vamos continuar a conversar. E tem as minhas redes pessoais, @Patrícia Casasanta. Pegou aí, pessoal? @Patrícia Casasanta, @sempre-disruptiva e @escola sempre. Vamos dar tchau pra Paty aqui. Ela vai embora, mas ela fica aqui na nossa cabeça, a gente refletindo. Ó, depois